Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, estamos falando sobre os reinos e sociedades africanas, né? Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o reino de Abomey. Ele foi formado no século XVII, na região onde atualmente fica a República de Benin. Ele vai ampliar o seu território cada vez mais, né? E aí a ampliação de território não foi tão benéfica para eles, porque tiveram contatos com regiões então onde eram realizados os tráficos de escravos com os europeus, né? E aí o número de comércio de escravos ficou muito grande e os reis Abomey, eles participavam desse tráfico de escravos, né? Eles participaram até o século XIX, quando as pressões internas foram tão grandes que eles então foram parando e diminuindo esse tráfico de pessoas, tá? O reino de Ashanti formou-se no século XV. Esse aqui foi o primeiro lugar que os portugueses encontraram, tá? Então, em 1481, os portugueses formaram ali um Forte São Jorge de Mina. Era uma grande construção e aí mostrava para as pessoas que os portugueses tinham interesse de negociar muitos escravos naquela região, né? Então esse forte foi utilizado para negociação de escravos. Vários fortes como esses foram construídos ao longo da África para servir de região onde os escravos então seriam negociados, tá bom? Essa região do Reino de Ashanti, ela foi uma região muito disputada entre Portugal e Espanha. Eles queriam ali o ouro e também era um local que servia para reabastecimento dos navios que iriam tentar passar pelo Cabo da Boa Esperança, né? Então eles paravam naquela região para abastecer os navios e para continuar a viagem, tá bom? Esse reino permaneceu até o século XIX, quando ele então foi dominado pelos britânicos, né? E o reino então entrou em decadência, ok? O reino de Congo, sua origem foi no século XIV. Os reis eram chamados de manicongos, que significa Senhor do Congo. O poder do governante era muito grande, o governo era centralizado nele. E ele escolhia, então, quem iria governar em cada uma das regiões e podia tirar aquelas pessoas quando ele quisesse. Bom, a base da economia era pastoreio e agricultura. Também faziam armas, né, com cobre, faziam ali, manipulavam o ferro para fazer vários instrumentos, tá? Em 1482, os portugueses chegaram naquela região. Essas pessoas tão diferentes, né, foram recebidas pelos habitantes do Reino de Congo de maneira muito cordial, né? Eles tiveram muito amizade de receber essas pessoas que estavam chegando no seu reino. O manicongo da época era Nzinga Kuvu. E ele pediu, né, ele teve muito interesse nessas pessoas que vinham de fora e pediu então que viessem mais pessoas da Europa para ensinar novas técnicas agrícolas para eles e podia até trazer missionários para ensinar a religião também. Uma igreja católica foi construída ali no reino, né? O rei e sua família foram batizados, receberam nomes cristãos. Tá? Mas as novidades que vieram, né, a parte que cabia aos portugueses, digamos assim, foram poucas novidades, né? Eles trouxeram as técnicas de cultivo de milho, mandioca, batata doce, amendoim, né? Trouxeram da América, então, para a África, né? E aí, em troca de ensinar essas novas técnicas aos habitantes de Congo, os habitantes davam o que para eles? Davam o cobre e pessoas para serem escravizadas, né? Então, muita gente foi levada como escravo pelos portugueses. Como eles precisavam de bastante gente para comercializar com os portugueses, várias guerras internas aconteceram dentro do reino, para que essas pessoas fossem aprisionadas e fossem, então, vendidas como escravo aos portugueses, tá bom? No século XVII, os governantes de Congo tentaram se aliar com os holandeses para tentar se desvencilhar de Portugal, né, e não ser mais dependente de Portugal, mas eles perderam a batalha. Então, eles tiveram que se submeter a Portugal. Portugal, então, passa a cobrar impostos de Congo e o reino de Congo fica cada vez mais atrelado, então, a Portugal, ok? Essa foi a aula de hoje. Um forte abraço para você e até a nossa próxima aula.